Oi, gente, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo através da aula online. Nós continuamos no tema Europa, que é a unidade 3, e nós vamos continuar estudando sobre o uso dos recursos naturais na Europa, certo? Que é o tema 3 da unidade 3 de vocês. Então, prestem atenção, certo? Nós temos conceitos importantes e que necessitam de muita atenção nessa nossa aula, certo? Nós vamos falar sobre as fontes de energias, é, dando continuidade ao cenário da Europa, certo? Então, prestem atenção. Nós temos aqui informações básicas sobre a utilização dos recursos naturais, mas vamos entender primeiro o que são esses recursos naturais. Recursos naturais renováveis, certo? Nós podemos classificá-los como sendo qualquer tipo de recurso que possa ser regenerado a uma taxa de pelo menos igual à velocidade com que a humanidade pode consumir esse recurso, certo? Como se trata de Europa, nós temos que enfatizar que os recursos naturais que maior terão destaque no continente europeu e que também poderão ser empregados como fontes de energia são o carvão, o petróleo e também o gás natural. Só lembrando que ambos são combustíveis fósseis e que são considerados não renováveis. Aqui nós temos as informações sobre a utilização desses recursos, certo? Nós temos como característica a rápida industrialização e a urbanização da Europa, e nós temos essa intensificação da utilização desses recursos com a Revolução Industrial. Como vocês já sabem, já devem ter visto em história, a Revolução Industrial ela transformou o cenário europeu, principalmente porque foi um dos berços da industrialização e logo em seguida da urbanização, porque as duas elas caminham juntas, certo? Então, nós temos aí a utilização das máquinas, nós temos o desenvolvimento dos tipos de energia. Então, nesse período de revolução industrial, como o nome já diz, né, foi uma revolução para a época. Então, nós temos as indústrias se instalando. Essas indústrias, elas se instalavam principalmente perto dos minérios de ferro, perto das jazidas de carvão mineral, e perto do seu recurso, da sua matéria-prima, certo? Então, a gente já pode associar aí que sempre, certo, desde o início, desde o primórdio, nós temos a utilização de energia e que as fábricas, elas já na Europa, elas se localizavam próximas às fontes de energia para ter uma melhor facilidade na produção. E as informações que esse slide traz para vocês são justamente essas, certo? Que nós temos a matriz europeia energética, ela é dependente de combustíveis fósseis. Esses combustíveis fósseis predominantes são o carvão mineral, o petróleo e o gás natural, certo? Observem essas informações e vamos dar continuidade. Vale lembrar também aqui nesse momento sobre a Europa que esse continente ele tem se destacado por estar conseguindo utilizar recursos para produzir a sua energia, recursos renováveis. É bom lembrar o conceito sobre os recursos não renováveis, certo? Esses recursos naturais, eles não podem ser regenerados ou mesmo reutilizados a uma escala que possa sustentar a sua taxa de consumo. Esses consumos, eles existem muitas vezes em quantidades fixas, certo? E muitas vezes acabam sendo consumidos mais rapidamente do que a natureza pode produzi-los. Então, já que o nosso tema são os recursos naturais da Europa, vamos começar falando sobre o carvão. A Europa, ela possui diversas jazidas de carvão mineral, principalmente na região da Alsácia-Lorena, certo? Que fica entre a Alemanha e a França. Inclusive, esses dois países, eles já até disputaram essas reservas carboníferas. Nós temos ainda o carvão na região da Silésia, certo? Que fica na Polônia. E também em várias partes do Reino Unido. É sempre bom lembrar que devido à Revolução Industrial,
desde o século XVIII, o uso do carvão mineral ele se faz presente, principalmente na Rússia, na Alemanha e também na Ucrânia. No entanto, a queima do carvão mineral ela emite gases que vão resultar no efeito estufa e, consequentemente, na formação das chuvas ácidas. Apenas lembrando que as chuvas ácidas elas podem contaminar o solo, elas podem desgastar as estruturas metálicas, principalmente das edificações, das construções, elas destroem a cobertura vegetal e também vão causar danos à saúde, tanto dos animais quanto dos seres humanos. É interessante falar também sobre outra fonte de energia não renovável, certo? Que é o petróleo. O petróleo, como nós podemos observar aqui nessas informações, ele é explorado no continente europeu e também no oceano. Além da Rússia, que é da parte europeia, claro, e do Azerbaijão, outra região rica em petróleo é o Mar do Norte, onde a exploração ela é controlada pelo Reino Unido e pela Noruega. No entanto, em razão do elevado consumo, a maior parte dos países europeus é grande importador desse produto. É importante falar que 77% da demanda energética da Europa vem dos combustíveis fósseis. Para reduzir os efeitos e os danos ambientais, muitos países da Europa eles passaram a investir em fontes de energia alternativas, certo? E renováveis, como por exemplo a energia eólica. Já que falamos do petróleo, vamos falar então do gás natural, certo? Ele tem o mesmo processo de formação do petróleo, ele é também um processo geológico, logo, a Rússia também é um dos países que detém as maiores reservas globais de gás natural. A maior parte do gás consumido na Europa, ele é importado da Rússia. E esse gás, ele é levado por meio de tubulações conhecidas como gasodutos. Outra fonte de energia não renovável é a energia termonuclear. Existe um grande debate sobre a energia nuclear pode ser considerada limpa. Afinal, além da poluição associada à mineração do urânio, há um problema ainda insolúvel dos rejeitos radioativos por milhares de anos, sem falar no risco de acidentes. Esse tipo de energia ele começou a sua expansão durante a Guerra Fria, em decorrência da corrida armamentista entre a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e os Estados Unidos. Atualmente, só utiliza em torno de 13% desse tipo de energia. A França é o país da Europa com maior potencial instalado no que se refere à energia nuclear. Agora, um fator importante, já que nós estamos falando de energia nuclear e que consta no livro didático de vocês, é essa informaçãozinha aqui, certo? Sobre o desastre de Chernobyl, que foi um acidente nuclear que ele aconteceu na Ucrânia, certo? Em abril de 86, onde teve um vazamento em um dos radiadores da usina e que nós tivemos aí um grande desastre ambiental, social, certo? Onde as pessoas sofreram muito com isso, a cidade ela foi completamente devastada. Ainda hoje são presentes, nós temos presentes nesse território, nessa região da Ucrânia, nessa pequena cidade que aconteceu, rejeitos nucleares, certo? A cidade ela teve que ser esvaziada. Na verdade, tem documentários sobre ela no YouTube, vocês podem até dar uma pesquisadinha, do mesmo jeito que também tem séries na Netflix sobre esse conteúdo, certo? Então, é só para ressaltar o porquê que essa energia ela começou a ser questionada e porquê que muitos países deixaram de utilizar ela. Foi por conta desse desastre que aconteceu em Chernobyl, certo? Então, vamos continuar o nosso estudo. Vamos falar um pouco sobre as energias renováveis, certo? É importante, na verdade, destacar três tipos utilizados na Europa: a geotérmica, a eólica e a hidrelétrica. Pois bem, vamos falar sobre a energia geotérmica, certo? A energia geotérmica
ou geotermal, como vocês também podem chamar, é um tipo de energia renovável. Ela é obtida através do calor proveniente do interior do planeta Terra. O processo de aproveitamento dessa energia é feito por meio de grandes perfurações no solo, visto que o calor do nosso planeta ele existe em uma parte abaixo da superfície da Terra. Sobre a Itália e a Islândia são os países que mais investem na energia geotérmica. Vocês podem observar até nos mapas do livro de vocês que esses dois países eles se localizam mais próximos de vulcões, certo? Vamos falar sobre a energia eólica também, certo? É a transformação da energia do vento em energia útil, tal como na utilização de aerogeradores para produzir eletricidade. Moinhos de ventos, como se produzia antigamente, que é a energia do vento mecânica, ou as velas para impulsionar os veleiros. São esses tipos de forças do vento utilizadas, certo? A utilização da energia eólica na Europa, ela tende a crescer volta de 75% ao ano na Europa, certo? E esse crescimento ele vai se prolongando até 2023. E que, segundo uma associação desse setor, a capacidade pode chegar até 28 gigawatts até o ano de 2023, comparada aos 17 de 2018, certo? E por fim, nós temos a energia hidrelétrica, que é aquela energia que é obtida pela força das águas. Essa energia ela é produzida pelo aproveitamento do potencial hidráulico, ou seja, da força das águas dos rios, mediadas pela construção de usinas hidrelétricas, aquelas que irão fornecer energia elétrica para a população. No entanto, esse tipo de energia na Europa ele vai variar de acordo com a localização geográfica de cada país. Nós podemos falar, né, afirmar que em alguns países as condições climáticas e também as condições de relevo são favoráveis para a instalação dessas usinas, sem falar que possui um preço bem acessível, certo? Um bom exemplo é a Noruega e a Albânia, que nós temos a utilização de quase 100% da utilização dessas energias para gerar eletricidade. E normalmente fica mais fácil ter essas usinas em países que apresentam muitos rios com potenciais hidrelétricos. Nós vamos continuar agora falando sobre os recursos, a questão ambiental, na verdade, da Europa. A Europa, gente, ela começa a revisar, de acordo com os pactos ambientais, os acordos ambientais que vêm surgindo, ela começa a revisar o seu maneiro de produção industrial ligado às políticas ambientais. Então, eles começam a propor, o governo ele começa a investir em medidas para diminuir esse nível de como é que eu posso dizer? Esse lançamento de CO2 na atmosfera, visto que a maior parte do seu combustível ele é de origem fóssil. Então, nós temos aí uma grande poluição, certo? Atmosférica, além dos resíduos, do lixo e de outros que vêm relacionados à produção industrial acelerada e à utilização de fontes de energias não renováveis. Nós temos na Europa as cidades inteligentes, né, que elas são cidades, como vocês podem observar aí também no conceito, que essas cidades elas podem ser comparadas como, por exemplo, as pessoas. As pessoas elas têm muita inteligência, inteligência profissional, analítica, matemática, e essas cidades inteligentes, elas também são assim, certo? Pode ter uma cidade com uma inteligência de cooperação entre as pessoas, mas que não seja altissimamente industrializada ou lotada de tecnologia, certo? O ideal de uma cidade de inteligência é que não nós estamos ainda, na verdade, em um projeto de construção dessas cidades inteligentes e tem muitos desafios no processo de fazer uma cidade inteligente, certo? Muita tecnologia nessas cidades para essas pessoas saberem o horário de tudo, certo? Como é que as coisas funcionam, a burocracia se é rápido para resolver as coisas, quando ocorre alguma coisa ruim, todo mundo ser avisado. E ao mesmo tempo, certo? Ter uma cidade que,
que preserve o meio ambiente, que seja autossustentável, certo? Que recicle o seu próprio lixo, que tenha a sua própria estação de tratamento de água, que a energia seja limpa. Mas, como nós podemos observar,